Fala galera, tudo bem? Olha, eu queria falar com vocês hoje sobre uma questão que também me levantam muito aqui na clínica, eu recebo muito isso. É muito comum as mulheres, aliás mulheres, vocês às vezes não sabem o que é, né? Aquela que vem aqui, às vezes magrinha, com a perna fininha, ela fala assim, eu quero tanto ganhar coxa, eu quero ganhar bumbum. Aí a gente tem que explicar. Aí de repente vem outra e fala assim, Zuruto, eu tenho muita bunda, eu tenho muita coxa, eu quero perder. Gente, eu tô enlouquecendo. Então assim, define o que vocês querem. Mas eu tô brincando, na verdade eu vou explicar pra vocês o que é isso. Vamos lá! Bom, gente, é muito comum as pessoas, perguntarem assim, Zanuto, eu tenho uma genética para perna mais grossa, como que eu faço para mudar? Eu quero ter a perna bem fininha. Olha, eu tenho uma notícia que talvez não vai agradar muita gente. Você mesmo já sabe a resposta. Se você tem uma questão genética por trás, como que a gente muda a genética? Gente, infelizmente isso não dá para mudar. Na verdade dá, seria você lá no céu conversar com o papai do céu, e aí de repente você trocar de pai e de mãe lá em cima, mas você já veio, então não vai ter muito o que fazer. Mas dá para melhorar muita coisa, com atividade física, com exercício, com a alimentação correta, a gente consegue mudar alguns padrões. Mas se a sua genética é para ter mais gordura em membro inferior, para ter mais quadril, para ter mais cintura, a genética realmente é uma coisa que complica quando a gente fala em composição corporal. Um outro ponto que é bastante importante são as diferenças que nós temos entre homens e mulheres, A gente chama isso de dimorfismo sexual. A mulher, naturalmente, ela vai ter um bebezinho às vezes na barriga quando ela engravidar, se ela for ficar grávida. Então lá em cima o papai do céu falou assim, vamos pôr troncos mais compridos nas mulheres. Então naturalmente mulheres têm troncos mais compridos, elas têm pernas um pouco mais curtas quando comparados com o tamanho absoluto da perna dos homens e membros também mais curtos. Quando acontece isso, é óbvio, se de repente a mulher vai ter uma gestação e tem que ter um bebê na barriga, a quantidade de alguns tipos de receptores hormonais, em especial até mesmo o receptor de adrenalina, os receptores beta 2, eles estão distribuídos de forma diferente no corpo do homem e também no corpo da mulher. Para você ter uma ideia, a mulher tem muito menos receptividade, menos receptores de adrenalina na região do braço. Então sabe aquele músculo do tchauzinho, do famoso tríceps? Por que mulher geralmente tem o braço mais flácido do que o homem? E você sabe disso muito bem. Porque a mobilização de gordura dessa região delas é menor quando a gente compara com o menino, que tem muito mais receptor de adrenalina nessa região. Uma outra questão é hormonal. Essencialmente as mulheres têm aquele padrão que a gente chama de genoide, que é uma gordura mais acentuada na região do quadril. Por que no quadril? Porque o estradiol, que é aquele hormônio que quando a menina entra na puberdade ela começa a produzir através da ovulação, do processo de maturação folicular, ele faz com que essa gordura se localize mais na região inferior do corpo. Por isso que mulher tem mais quadril do que homem. Da mesma forma, gente, que homem acaba tendo um armazenamento de gordura mais aonde? No tronco. A mobilização de gordura no homem, da víscera, ela é muito menor quando a gente compara, por exemplo, com as meninas. Na verdade, as mulheres, até elas entrarem em menopausa, elas têm essa proteção do estradiol. E é exatamente o que acaba quando a menopausa chega, porque o estradiol praticamente vai embora. E aí o que acontece? Lembra lá da sua avó, por exemplo? Ela foi envelhecendo, ela que não tinha barriguinha começa a ganhar aquela gordura na região do abdômen, as coxas começam a ficar mais flácidas porque também se perde massa muscular, E entre outros hormônios, a testosterona, que nela geralmente tem estradiol e testosterona equilibrada, esse aqui vai embora, a testosterona prevalece um pouquinho. Então é comum a queda do cabelo, a quebra do cabelo, é comum às vezes aparecer barbinha, bigodinho, uns pelos em áreas que elas nunca tiveram, Ou seja, gente, quando a gente fala de questões genéticas, a gente fala da questão da diferença desse padrão de homem e de mulher, não tem muito o que fazer não. Há sempre essa característica que ela vai ter que ser respeitada, Por quê? Porque não dá para mudar. Mas e aí, galera? Como que então a gente pode ter os benefícios do exercício, da alimentação? Como que eles podem ajudar a gente?
Genética não dá para mexer, vocês já sabem. Mas o exercício ele pode ajudar bastante. Por exemplo, se você tem essa questão da perna mais grossa, exercícios aeróbios de longa duração, uma corrida. A gente sabe que durante o exercício de corrida, o exercício aeróbio, nós temos uma demanda energética muito grande, há uma utilização de fontes energéticas, principalmente de carboidrato, mas também de muita gordura, né? Então, poxa, isso pode ajudar ao longo do tempo você reduzir essas medidas que te incomodam. Procure um profissional da área da saúde, um nutricionista, para alinhar uma dieta, para tentar trazer esse emagrecimento para você. É fato que gordura localizada a gente não perde, isso é importante também ficar bem claro, né? Aquela história de, tô com aquela gordurinha no tríceps que está me incomodando, o músculo do tchauzinho está balançando tudo, vou treinar mais braço. Isso não vai resolver. Para emagrecer, você simplesmente libera adrenalina na corrente sanguínea, onde tiver receptor ela liga. Mas, se eu fizer um exercício adequado, por exemplo, no caso do braço, exercício de força, musculação, que eu trabalhe a parte superior do meu corpo, eu vou conseguir hipertrofiar, eu vou aumentar o volume desse músculo, associado ao exercício aeróbio, eu vou jogar um pouco mais essa gordura fora, e o meu tônus muscular, a hipertrofia vai acontecer, você vai melhorar todo esse seu perfil. Ou seja, gente, se a genética não dá para brigar, alinhe a dieta, alinhe treino junto à sua vida, que você vai melhorar bastante esses parâmetros fisiológicos, ok? Bom, se gostou desse vídeo, dê um joinha, indique para os seus amigos e como eu sempre digo, né, gente, coragem, porque bem é estar bem.